Bom, se você estuda manifestação há um bom tempo e não manifesta aquilo que você quer, ou se você estuda manifestação há pouco tempo, mas você já percebeu que você não está em sintonia com aquilo que você quer, fica tranquilo que eu já passei pela mesma coisa e eu tenho quase certeza que eu vou conseguir te ajudar com esse vídeo. Só para contar um pouquinho sobre a minha história, eu estudo manifestação há mais ou menos uns 5 anos, desde que eu descobri o que era manifestação e fui entrando mais para esse mundo. E assim, hoje em dia eu tenho conhecimento sobre muito conhecimento sobre a manifestação e também o que está em volta dela, no que ela está inserida também. Então, eu tenho bastante propriedade para falar sobre e eu também tenho mais propriedade ainda, porque desses 5 anos, assim, um período muito longo, eu estudava aquilo ali, eu estava estudando e eu tentava aplicar esse conhecimento, só que eu aplicava da maneira errada. Então, não dava certo, não ia. E eu sempre me perguntava por que que dava errado, por que que assim, eu estava consumindo e eu estava interpretando as coisas e eu estava fazendo tudo que era falado para fazer e mesmo assim não estava dando certo. Mas depois que eu descobri essa coisa que eu vou contar para vocês agora, tudo ficou mais tranquilo. E eu já vou falar direto, essa coisa que é a diferença entre você manifestar e você não manifestar as coisas é a ação. Eu já consumi muito conteúdo de manifestação, tanto vídeos quanto livros, tudo. E uma coisa que é muito colocada nesses livros é a questão do alter ego, entre aspas, que seria você criar aquela sua versão ideal, você montar a sua rotina ideal e você agir como a versão de você que, por exemplo, é milionário e você sentir as emoções daquilo, só que é algo muito vago. Você simplesmente chegar e falar, ok, você tem sua versão milionária, age que nem ela e agora. Então, eu tentei fazer isso por muito tempo e o jeito que eu fazia era o seguinte, eu vou dar um exemplo do que eu quero. Eu quero, por exemplo, e eu queria nessa época também ser milionário. Eu não sou ainda, mas então eu tentava agir, eu criei um alter ego, de, tipo assim, minha versão que era milionária e a minha rotina ideal para quando eu tiver nesse ponto e eu tentava agir em cima disso. Só que não dava certo porque, primeiramente, que eu não tinha exatamente a ação, era mais a espiritualidade que eu tinha ali. E o segundo que essa ação estava errada. E eu vou começar falando do porquê que a ação estava errada. Porque, basicamente, quando você faz isso, quando você cria um alter ego e não realmente olha para dentro, você deixa muitos problemas seus internos que são freios, são como se fossem muros que você tem que atravessar para trás. Então, eu vou tentar explicar isso de uma maneira breve, mas é o seguinte, isso daqui é um assunto para outro vídeo também. Não existe bem essa percepção de tempo que existe aqui na Terra. Então, por exemplo, agora são 5h40 e ontem foi ontem e hoje é hoje, o presente é presente, existe o futuro. Não existe essa percepção para o universo, para Deus, em outros esquemas, em outras frequências. Então, quando você leva em conta isso, você esquece do que você já passou. Então, só para deixar claro como não existe essa distinção entre passado, presente e futuro, tudo que já aconteceu na sua vida está acontecendo nesse momento. Então, se você pensar todos os momentos tristes, todas as fortes emoções que você já teve, tudo que você já passou está acontecendo, você entende porque é tão importante olhar para dentro e estar em consonância, entender e superar e transmutar essa energia para algo melhor. Porque o que eu fazia, e provavelmente você está fazendo também, que é o erro que a maioria das pessoas comete, é deixar tudo isso, se afastar de tudo isso de dentro, tentar meio que pegar tudo que aconteceu, embolar que nem um papelzinho, jogar fora e pegar uma tela em branco. Mas, infelizmente ou felizmente, isso não é possível. Tudo que aconteceu e tudo que acontece, aconteceu e está no presente. Então,
é muito importante, e você vai ver que em muitos momentos é realmente difícil você tocar em certos assuntos, mas é muito importante você entender quais são os seus bloqueios, quais foram as situações da sua vida que foram mais importantes e que houveram ali certos traumas, e você entrar em consonância ou você utilizar essa energia para algo melhor, para as ações, para o que você está fazendo, ou também você simplesmente aceitar, você entender aquilo, você entender a situação. E voltando para outra questão, que é a questão da ação em si, é um problema também porque, por exemplo, nos meus primeiros anos dessa tentativa de manifestação, eu não tinha bem um rumo. E por que eu não tinha um rumo? Porque eu não me entendia. Então a minha intuição não funcionava. Então, essa questão da introspecção é muito importante mesmo. E eu reitero que é muito importante mesmo você entender o que acontece dentro de você. E outra coisa também que é muito comum e que, novamente, já aconteceu comigo, todos os erros que vocês já praticaram, eu já pratiquei também, é a questão da vaidade. Você achar que só porque você tem um conhecimento hermético e esotérico e sobre manifestação, você está à frente de alguém, você está à frente de alguma pessoa. Você não está, ok? A questão é, gente que não sabe sobre esse conhecimento, tipo assim, vai muito longe. Então, por exemplo, existem muitos bilionários, muitos milionários, muitas pessoas que você considera bem-sucedidas que não têm esse conhecimento, e mesmo assim, pela convicção e pela introspecção que eles mesmos chegaram à conclusão que eles deveriam fazer, eles estão no lugar que eles querem. E existem pessoas com esse conhecimento, que nem você e eu, que não estão no lugar que elas querem, porque elas não aplicam aquilo e porque elas não têm exatamente essa convicção. Então, vocês têm que entender que, ao vocês terem esse conhecimento, vocês entendem melhor a regra do jogo, mas isso não significa nada. Não vai ficar mais fácil de você manifestar alguma coisa só porque você sabe esse conhecimento. Então, é realmente você pegar e você fazer. E existe um último ponto aqui, que é só um adendo, que muita gente quer aprender isso daqui para ter como se fosse que nem aqueles códigos que tinha no PS2, no GTA San Andreas, que tipo assim, você digitava 3 códigozinhos e você ganhava um jato. Era tipo assim, era como se fosse um cheat, como é que é o nome em português disso? Um atalho. Como se você tivesse um atalho para aquilo que você quer. E não é bem assim. Obviamente que você tendo esse conhecimento e aplicando do jeito certo, fica mais fácil. Fica 1000 vezes mais fácil. Mas você tem que aplicar. E aplicar é agir no seu dia a dia de forma constante. Então, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Esse foi um vídeo mais simples, mas é realmente porque eu tive essa epifania, que eu lembrei sobre essa questão de eu aprender. Eu aprendi isso por Jung, inclusive, para quem tem dúvidas sobre como que eu aprendi e como eu fui levado a isso, foi por Jung. E realmente a questão é, não sejam vaidosos de achar que é fácil. Não sejam vaidosos de achar que porque vocês meditaram 20 minutos e estão sentindo a emoção do seu eu do futuro e vocês escreveram numa folhinha qual que é a rotina ideal de vocês, que vocês vão conseguir o que vocês querem. Vocês não vão. É questão de ação e convicção. E a convicção é conseguida pela ação, pela disciplina. Então, é isso. Comecem a trabalhar, comecem a agir, comecem a criar e tenham convicção, tenham disciplina, que tudo vai vir. Beijo.